Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema tão elevado que é a vida do Rabi Akiva. Tá bom, pessoal? Vamos lá com essas 185 pessoas ao vivo. Galera, o Rabi Akiva, ele foi um rabino realmente não só grande, como ele foi um pilar do povo judeu. É difícil você encontrar alguém como Rabi Akiva. Um rabino que eu coloquei dessa forma, nesse patamar, é o aluno do Rabi Akiva, numa aula que a gente deu, sobre a vida do Rabi Shimon Bar Yochai. Falamos sobre os ensinamentos dele, um pouco da vida dele, e ele é o aluno do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, você imagina, que é o rabino daquele que escreveu o Zohar, que é o livro fundamental para todos os ensinos da Kabbalah. Então você imagina aí comigo, faz as contas do que é o Rabi Akiva. O Rabi Akiva não é simplesmente aquela regra de se o Rabi Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, então o rabino dele é maior, Rabi Akiva. Se o Rabi Akiva é maior, obrigatoriamente o rabino do Rabi Akiva era maior. Nem sempre essa é a regra. A cada geração que nós vamos antecedendo, ou seja, indo para trás, perto do Har Sinai, nós vemos assim pessoas cada vez mais elevadas. Verdade, mas às vezes existem exceções e ela se chama Rabi Akiva ben Yosef, filho de um tzadik chamado Yosef. E vocês vão ver também por quê. Pessoal, Akiva é o nome dele, foi dado pelos pais. Ele cresceu numa casa pobre, numa casa muito simples, numa casa que ele não pôde receber educação. Não pôde receber. E ele, dessa forma, não conseguiu aprender a ler e escrever. Ele não sabia Torá, ele não entendia o mundo, ele não entendia direito a Hashem, ele não entendia nada. Pessoal, não estou exagerando, ou Deus me livre, desprezando. A Torá, ela não tem politicamente correto. O que é verdade tem que ser falado. A Torá diz que ele era, infelizmente, um odiador de tzadikim, sábios. Ele odiava os sábios, a tal ponto que está escrito na Torá, na Gemara, que ele gostava de atacar os sábios, fisicamente, como um burro morde forte. Ou seja, a mordida de um burro é muito forte, dificilmente ele solta. Assim também é o Rabi Akiva quando ele queria bater nos sábios da Torá, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, de onde ele saiu, para depois a gente entender juntinhos aqui aonde ele chegou. Akiva cresceu sem saber ler, saber escrever, nada. Então ele não estava conseguindo arranjar um emprego com mais facilidade. Um emprego que pudesse trazer para ele um sustento com mais facilidade. Então, naquela época, um trabalho que era muito rebaixado, pagava-se muito pouco, e a pessoa vivia como um escravo, era pastor de ovelhas. E ele então pastoreava para um dos mais ricos de Israel inteira, no caso, um dos mais ricos de Jerusalém também, o famoso Kalba Savua. Esse grande milionário chamado Kalba Savua, se você botar em português, Kalba vem da palavra Kelev, e Savua vem da palavra de Savea, que significa um cachorro saciado. A Gemara fala que esse nome não é porque ele é um rachá, não é porque ele é um perverso, e sim porque naquela época chamava-se a pessoa não por um apelido, porque não podia se dar apelido para as pessoas, e sim era um codinome, diferente de apelido. Apelido tem a ideia de você chamar o cara um pouco gordinho, então você chama ele de bolinha. Isso é a ideia de desprezar. O cara muito magro, chama ele de vassoura. A ideia aqui não é chamar o Kalba Savua como se fosse o vassoura, e sim querer chamar ele de um cão saciado, como uma pessoa que literalmente saciava toda a sua vontade, como a de um cachorro. O cachorro é conhecido, e a Torá diz, não precisa a Torá dizer, que o cachorro ele termina de comer, principalmente a ração dele que ele não come com tanta alegria, e você agora dá para ele churrasco, ele vai comer, dá queijo, ele vai comer até não poder mais tudo que você der para ele. E aí, ou seja, insaciável, mesmo assim se manteve satisfeito. Aqui também a riqueza do Kalba Savua. Essa é uma das explicações do porquê esse nome. E ele trabalhou para esse milionário. Quando ele pastoreava, o Kalba Savua via que Akiva, somente Akiva então, ele não era rabino nem nada, somente Akiva, ele pastoreava com muito cuidado
ele era uma pessoa muito carinhosa, ele cuidava de todas as ovelhas como se fossem assim dele. Ele fazia questão que todas estivessem juntas no pasto, todas estivessem em segurança. Ele alimentava eles como se fosse ali um bebezinho. E o Kalba Savoa começou a perceber que ele era uma pessoa muito diferente, que ele tinha carisma, que ele era uma pessoa de bom caráter, era uma pessoa correta, era uma pessoa que sabia ter liderança. Mas não foi aos olhos de Kalba Savoa, principalmente, que ele surpreendeu. Ele surpreendeu principalmente aos olhos magníficos de tzadik, né? Magníficos no sentido espiritual, de uma das maiores tzadikot, uma das maiores pessoas elevadas da nossa Torá, chamada Rahel. Rahel, com o mesmo nome da matriarca, tá, pessoal? Nesse caso não é a matriarca, é muito tempo depois da matriarca Raquel Rahel, agora é uma mulher chamada Rahel, muito tzadek, filha desse milionário Kalba Savoa. Pessoal, segura o cinto que hoje de verdade é bomba demais. Toda vez que eu falo bomba é verdade, mas aqui são bombas novas ainda, bomba que a gente ainda nem conhece. É tecnologia nova, Rabi Akiva. Pessoal, Rahel começa a olhar para o Akiva e falar, uau, esse cara é muito tzadik. Só que não tzadik de sábio da Torá. Ele é uma pessoa que tem midot. Midot em português significa que ele tem características muito retas. Ele tem um potencial animal, absurdo, irado, monstro. E ele começa a olhar que o Akiva é uma pessoa que faz isso de coração, porque ele é assim. Quando as pessoas falam para ele de dever a ele, ele age sempre com piedade. Ele é uma pessoa que, se ele tinha um pouco, ele emprestava. É uma pessoa que agia com muita bondade com as pessoas mais pobres do que ele, sendo que ele era muito pobre. E a Rahel falou, peraí, eu quero ele, eu quero casar com ele, porque ele tem muito potencial. Quando ele começou a dizer pro Papi Tifofi, começou a falar pro Papi Fofi, quero casar com Akiva, o Papi Fofi deixou de ser fofinho e falou, você tá de brincadeira, né? O famoso tá de brinquedo. Você tá de brincadeira, eu deserdo você se você casar com ele, ele é um Zé Ninguém, ele não tem onde cair morto, ele não sabe ler e escrever, ele não sabe Torá, ele não tem mitzvot, o que você está querendo dele? Não tem nada, nada. Rahel falou, Papi, eu estou vendo que ele tem um potencial incrível, em espanhol para ficar bonito, ele tem um potencial muito grande. O Kalba Savoa vê que Rahel, a filha, não quer largar da ideia, não quer largar a ideia, e certeza ela está com o coração puro, porque mulher que é interesseira não vai buscar um cara que não tem dinheiro, não tem sabedoria, não tem onde cair morto, não faz sentido. Então ela está olhando com certeza algo muito alto. Ela quer casar com Akiva, faz isso chegar a Akiva. Akiva conhece ela como costume do povo judeu, que a gente chama de Shidur, que é quando eles saem com algum intermediário, se conhecendo, e aí eles vêm se querem casar, sozinhos mesmo, obviamente, né? Não é nenhum intermediário que escolhe. E essa coisa, só um parênteses aqui bonito. Esse negócio de falar, as religiões são machistas. Pessoal, não sei de que religião estão falando, mas da Torá, zero machismo. Muita gente acha que, certeza, pela Torá já ter mais de 3.000 anos, a mulher não devia escolher nada no casamento. E saibam que a gente tem um tratado inteiro de Torá oral sobre Maseret Ketubot, que fala sobre casamento, e ela não é a única que fala sobre casamento, Baba Metzia, que é outra também fala, Gitin, que é sobre separação, também fala sobre casamento, que lá é dito de forma clara, se a mulher não quis com vontade casar com um homem, por vontade dela, o casamento não recai sobre. Ou seja, essa coisa de novela das 6, de 1500, quando a mulher não escolhia o casamento, isso não tem nenhuma ligação com o judaísmo. Na Torá, a mulher pode até ser pressionada como o homem também. O homem também pode dizer, essa mulher é muito boa, porque queria tanto que você casasse com ela. Normal, família muitas vezes um cuida, se preocupa e pressiona. Agora, se a mulher não dizia, se ela não dizia a seguinte frase, eu quero casar, eu quero, eu quero. Se não rolava isso, casamento não valia, não considerava o casamento. Só para falar com alegria o que é a Torá, sempre respeitando o homem e a mulher igual no sentido de vontade de casar. E aí, Akiva quis, Rahel já queria, né? Amarrou o bofe, Baruch Hashem, e eles casaram. Kalba Savoa não aceitou de forma nenhuma o casamento. No começo eles moravam no castelo do Kalba Savoa.
Calba Savoa falou, eu não aceito esse casamento. Expulsou o casal jovem da casa dele e deserdou a filha. Falou, uma moeda da minha riqueza não vai para você, passem fome. O pai sentiu que o orgulho dele foi ferido como pai com a filha amada dele. E foi o que aconteceu. Só 270 pessoas aí ao vivo, Baruch Hashem. O que aconteceu, galera? Bom, muita coisa. Hoje tem muita informação para falar. Então vamos ajeitando aqui na cabeça com a vontade de Hashem e vamos que vamos. Galera, o que aconteceu? Bom, depois que eles foram expulsos, eles foram morar numa cabana. Quando a gente fala cabana, a gente imagina, né, uma coisa assim de aventura de acampamento, aquela cabana bonita que você compra no Teleshop, que você compra na Casas Bahia. Não é um negócio desse. Ele morava numa estrutura de palha horrível, não tinham onde dormir, era quente de dia, era frio demais de noite, eles não tinham como se cobrir com palha, eles não tinham cama para deitar em cima de palha, não tinha nada. Eles eram pobres e passavam fome. Akiva, ele, antes de saber Torá, Rahel queria colocar vagarosamente dentro desse marido, com um potencial especial, mas ainda por fora ainda não tinha florescido nada. Ela colocava devagarzinho coisas de Torá para ele. O que a Akiva fez? A Akiva toda manhã, todo dia de manhã, olha que maridão, todo dia de manhã, quando eles acordavam, ele tirava todos os fiapos de palha que ficavam na cabeça de Rahel, todos, para fazê-la se sentir bem bonita. Obrigado para minha esposa, mate maravilhoso. Se eu acabasse de falar que Rabi Akiva fez alguma coisa com Rahel e não elogiasse o mate aqui, eu ia apanhar de chicote depois da aula. Então, minha esposa também é muito gente boa e eu gosto muito dela. Pessoal, o que aconteceu? Rabi Akiva ainda, ele toda manhã quando acordava, tirava fio por fio de palha, tudo, e ficava dizendo para Rahel o quanto ela era linda, o quanto ele amava ela, o quanto ela era única, o quanto ela era especial, e dizia, um dia, nesses cabelos que toda manhã, e no dia que eu conseguir ter um sustento, eu vou colocar uma coroa de ouro na sua cabeça, porque é isso que você merece, você é minha rainha. Imagina que marido é esse, ainda não sabe uma letra de Torá, não sabe ainda nem ler e escrever. Pessoal, eles casados, muito sofrimento, muitos anos sem ter o que comer. Akiva trabalhava às vezes numa cidade vizinha e trabalhava para Elazor ben Horkenus, que depois virou um grande rabino da Guemará, inclusive um dos rabinos que ensinavam a Rabi Akiva. Ou seja, se tornou um dos seus rabinos. Ele trabalhava para ele, fazia um freelance. Só que não está escrito freelance na Guemará, trabalhos esporádicos, conseguia juntar umas moedas, a cidade era longe, também tinha que viajar, perdia dinheiro. Com isso, eles tentavam literalmente se alimentar. Pessoal, quando ele estava trabalhando nesses freelances para esse Rabi Elazor ben Horkenus, depois virou um grande rabino com opiniões da Guemará, ele estava passando por um local no trabalho, lugar de natureza, e ele vê uma pedra, famosa história que eu até já contei no meu canal também, ele vê uma pedra com um buraco. E ele vê que esse buraco, ele fala, pô, o que causou um buraco na pedra? Um animal bateu e fez um buraco numa rocha? Como pode ser? Ele olha e ele vê que está pingando água de algum lugar, de alguma fonte de água, e está pingando. Ele fala, uau, cada pinguinho de água não é nada, super maleável, super macio, entre aspas. E a água, e a pedra, obrigado, e a pedra está conseguindo, formando esse buraco dessa forma incrível? Ele falou, uau, a minha cabeça, ela é uma pedra, eu não sei nada de Torá, eu não sei nada de absolutamente nada, eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. Então, ele pensou o seguinte, assim como essa água, ela é maleável, mas ela conseguiu perfurar e entrar nessa pedra tão dura, assim também a água, que é ligada à sabedoria, e ele mesmo sem saber Torá, ele pensou com o coração dele, água, sabedoria, vida, que representa Deus, também pode entrar na minha mente e perfurar uma pedra, fazendo-me tornar uma pessoa inteligente. Pessoal. Quando a Akiva botou isso na cabeça, foi o maior coaching. Hoje em dia está na moda falar coaching para empresários, coaching para funcionários, que é uma espécie de orientação
estrutural para as pessoas trabalharem bem e saberem produzir bem. Akiva, ele colocou aqui o maior dos fatores do sucesso, que é a vontade. Ele colocou dentro dele. Olha pela humildade que ele tinha. Quando ele casou com Rahel, passou esses anos, aconteceu esse caso da pedra, ele teve um filho. E o filhinho dele, com 5 anos de idade, ele mandou ele para aprender Torá na cidade de Yavne, a cidade onde era praticamente o centro de estudo de Torá, na época que ele vivia, que era a época do imperador Adriano, a época que Roma estava destruindo o judaísmo. Roma estava matando os judeus que nem água. Roma estava fazendo luta de judeus com animais ferozes para todo mundo rir. Era pão e circo e banho de sangue. E Hashem estava deixando, por todos os motivos de pecados estavam sendo feitos, falta de amor ao próximo naquela geração. Ou seja, Rabi Akiva viveu e viu a destruição completa do templo, do segundo templo, que durou 420 anos. E, dessa forma, ele vivenciou a destruição de Jerusalém como um todo. Pessoal, quando Rabi Akiva, que ainda não era Rav, desculpa, Akiva, ele pegou o filho dele com 5 anos, mandou para Yeshiva para aprender a ler e escrever, ele foi junto. Ele começou na mesma sala de aula com um filho de 5 anos e ele tinha 40 anos de idade. Ele começou a aprender a ler e a escrever. Só que a vontade dele era tão grande. E naquela época, 40 anos já era ficando velho. Hoje em dia, a expectativa de vida é 80 para 90. Se Deus quiser, todos aqui até os 120 anos. Amém, amém. Mas, querendo ou não, época da Guimarães, tinha muitos casos que as pessoas viviam pouco. Doenças, tuberculose matava em um instante. E ele já tinha 40. Ele aprendeu a ler e escrever, vapt-vupt, voando ele aprendeu a ler e escrever. Quando ele aprendeu a ler e escrever, ele começou a estudar Rumash, Pentateuco, rolo da Torá, começo da criação do mundo até a morte de Moisés, que é o rolo da Torá. Ele começou a estudar com todo o coração dele. Começava a pedir para os professores da Yeshiva mais aula, me ensina mais. Por que é isso? Por que é aquilo? Imagina que o comecinho das perguntas do Rabi Akiva, que a gente já pode começar a chamar de Rav, porque é uma pessoa que tem humildade para aprender e para ensinar, aprender do filho de 5 anos, ensinar já é Rav. Tá? Entre aspas, já é Rav. Hoje em dia, a conotação de Rav é quem rabino de sinagoga, rabino de grupos, ou tem uma prova. Existem denotações hoje em dia. Antigamente não existia prova, existia a pessoa ter sabedoria e passar para os outros de forma oficial. Ele era um Rav, que era reconhecido também, né? De forma ortodoxa e correta. Pessoal, o Rabi Akiva começou a estudar Rumash, começou a estudar o rolo da Torá. Depois ele começou a estudar muito todas as histórias dos profetas, e com as explicações, e com as indicações, e com discussões. Depois ele rapidamente começou a aprender a Mishnah, Torá oral, que não era escrita, né? Ainda não tinha sido escrita, e ele começou a aprender. Depois ele entrou na Gemara, que era participar e entender as discussões que os rabinos faziam naquela geração, para vagarosamente formar a Alahá, que é o código de lei judaico já pronto para a pessoa olhar e saber como agir como judeu. Pessoal, Rabi Akiva começou a voar. E aí o que aconteceu? Nisso que ele começou a estudar em Yavne, ele falou, bom, a esposa dele sabia que ele ia ficar muitos anos. Inicialmente ele estava combinado com a esposa de ficar 12 anos estudando Torá, 12 anos sem ver a esposa. Em épocas antigas, que era difícil ter o que comer. Não é que nem hoje em dia que você vai para uma yeshiva, você tem comidinha, bebida, você tem passeio, você tem 1 bilhão de coisas. É assim, uma yeshiva hoje em dia, mesmo quando ela está em má situação, ele é 1000 vezes melhor e mais fácil do que antigamente. Antigamente você não sabia como ia terminar o dia, não ia ter água, não ia ter comida, nada. Pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu foi que estudou 12 anos. 12 anos, a Torá fala que ele conseguiu chegar no número de... Primeiro que ele se tornou um erudito da Torá. Ele se tornou já um dos maiores sábios da geração. E com 12 anos, ele conquistou em média 12 mil alunos. Era a média de 1000 alunos por ano
que estavam se aproximando dele, e ele era humildade pura, não estava querendo flash, ele estava querendo realmente, né, que nem Piscinão de Ramos do Rio de Janeiro, cada mergulho é um flash. Não era isso que ele queria realmente Torá, Hashem. Mas as pessoas grudavam nele que nem imã. E ele, com 12 anos de estudo de Torá na Yeshiva de Yavne, a segunda cidade com o maior centro de Torá depois de Jerusalém, ele foi voltar para casa para ver a esposa Rahel. Pessoal, só fazendo um shiakol, quem está ao vivo fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shiakol ni'avaro. Aproveito você tomar uma coisa gostosa também, isso aqui é o matilhão, meu aluno Renan Schumacher trouxe, e a mãe de Sadek, Dona Esther, que fez a mala, e agradeço muito por ajudar, fortalecer, deixar mais gostoso a aula de Torá. Pessoal, o que aconteceu? Quando ele estava chegando pertinho de casa, ele escutou a esposa, a Tzadeket, a super-heroína do povo judeu Rahel, escutou ela falando com uma vizinha. A vizinha perguntou a Rahel: quanto tempo mais você vai aguentar viver igual uma viúva? Rahel respondeu: pelo orgulho que eu tenho do meu marido, eu aguentaria tranquilamente mais 12 anos sem ver o meu marido, sabendo que ele está se transformando em um grande sábio da Torá. Rabi Akiva, com seus milhares de alunos, escutou isso, deu meia volta e voltou para a cidade de Yavne estudar mais 12 anos. Eu falo isso e fico arrepiado, por quê? Porque nessa Guemará que conta isso, ela diz: qual era o problema dele dizer oi para a esposa? Dele passar um Shabat com a esposa? De ele estar junto, abraçar, carinho, beijar? Qual o problema? Qual é a proibição da Torá? Não tinha nenhuma proibição. No problem. Só que a Guemará aprende de Rabi Akiva e nos ensina o seguinte: estudar 24 anos de Torá ao todo não é igual estudar 12 mais 12. Estudar 12 anos, ficar um tempo em casa e depois voltar a estudar, não é igual estudar 24 anos de uma vez só. E por que eu posso dizer de uma vez só? Porque mesmo no momento que ele está voltando para casa, ele estava com os alunos mergulhado num fogo da Torá, fogo da Torá. Se o Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o aluno, vai lá, assiste no meu canal a vida dele, que de olhar para uma pessoa trabalhando e não enaltecendo Hashem, pegou fogo. Imagina o que não era Rabi Akiva, que era maior do que Rabbi Shimon Bar Yochai, maior do que o aluno dele. Quem ensinou todos os segredos para Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar? Foi o Rav dele, Rabi Akiva. Pessoal, quando a esposa fala isso, Rabi Akiva volta para Yavne e estuda mais 12 anos. O nome dele nos primeiros 12 anos já está voando por todo Israel. E é Império de Roma matando e degolando os judeus. Desculpa falar essa palavra desagradável, mas isso é o mínimo de tentativa de mostrar, até para mim mesmo, que não tenho ideia do que era isso, o Império Romano massacrando cavalos e elefantes, pisoteando casa e cabeça de judeus. Milhares de judeus, banho de sangue. Quando Rabi Akiva conseguia nessa situação se tornar esse erudito com 40 anos de idade, fazendo tchuvá e se arrependendo, sendo que ele antes odiava religiosos. Ele era um judeu, entre aspas, antissemita. Rabi Akiva agora se transformou no maior rabino da geração. Pessoal, maior rabino da geração. E ele é um dos rabinos que é comparado a Moshe Rabbeinu, a Moisés. Óbvio que proporcionalmente vocês vão ver no que eu botei no título. Como pode ser que no título de hoje eu botei que Rabi Akiva ensinou até a Moisés da Torá, ou seja, Moshe Rabbeinu em hebraico. Vocês vão ver, se Deus quiser, meio para o final, já estamos no meio, mas para o final da aula. E aí Rabi Akiva voltou para casa, ele já é reconhecido em Israel, já é reconhecido na diáspora. Ele é reconhecido praticamente no mundo inteiro como os maiores eruditos, sem fazer força. Força para se tornar tzadik, mas ele não fazia força nenhuma para se propagar. Ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Snapchat, não tinha nenhuma rede social, não tinha o Google+, que o pessoal não usa muito também. Não tinha nenhuma rede social. Ele estava lá tranquilex, só na Torá, só no Vai Torá o dia inteiro.
O Rabi Akiva era conhecido por muitas coisas. E nos últimos minutos da aula, eu vou pegar vários pontos, vários insights, vários pontos de luz que tinha na vida do Rabi Akiva, porque é muito difícil em uma hora falar da vida do Rabi Akiva. Eu estou me esforçando muito para resumir e falar. Muito. Pessoal, o que aconteceu? Quando ele voltou com os 24 mil alunos para casa finalmente, ele na frente da esposa, que apareceu para receber ele na porta de casa, ele com seus 24 mil alunos, que já eram eruditos, que dirá o Rabi Akiva que se tornou. Ele olhou para os alunos todos, teve que falar bem alto, 24 mil, e falou: os meus méritos e os teus méritos, todos os meus alunos são dessa mulher, são da minha esposa Rahel. Você imagina que presente é esse, Rahel? Tem gente que se importa só com presente de dinheiro, material. A única coisa que se importa é se vai ser levado para um restaurante chique. Rahel recebeu o maior presente da história. Ela pegou um marido ignorante, que não sabia nada, que era considerado como lixo pelo sogro. Se tornou o maior rabino da geração. E o melhor, a história verdadeira, não é desenho animado, não é filme de Hollywood. É melhor que filme de Hollywood. É um roteiro para um filme de Hollywood, para quem sabe o mundo inteiro saber o que é Torá e Rabi Akiva. O Rabi Akiva botou todo o kavod, toda a honra, todo o mérito da minha esposa Rahel. Ele fez isso quando ele não era ninguém, e ele fez isso quando se tornou alguém. Ninguém ele nunca foi, mas você entende o que eu quero dizer. Quando ele tinha pouca Torá ou nada, e agora muito. Rabi Akiva começou a dar muita honra para a esposa, porque ele começou a enriquecer. Por quê? Porque o sogro dele agora ficou sabendo que ele, Rabi Akiva, o genro, era um grande tzadik. Berta, vê se está funcionando no Facebook. Tá falando que parou? E aí, o Rabi Akiva, o que ele faz? Obviamente que ele perdoa a Kalba Savua. E o Kalba Savua tinha feito uma promessa, que ele ia deserdar a filha e nunca ia ajudar o genro. Ele veio, o próprio Kalba Savua procurou o casal, a filha dele, Rahel, com Rabi Akiva, fez uma reza chamada Atarat Nedarim, que é a anulação de promessas. Ele tinha prometido que ia deserdar, então ele anulou a promessa. O que ele fez? Dá um toquezinho só que tava. O que ele fez? Ele pegou, pelo menos em vida, metade da fortuna dele, ele era um dos homens mais ricos do povo judeu, e deu na mão do Rabi Akiva. Fora que Rabi Akiva também uma vez chegou na casa dele, muitos atribuem ao Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, que também era meio anjo, meio humano, a ter mandado para ele um navio com despojos de guerra, ou seja, muita coisa de ouro, riqueza que ficou sem nenhum dono, para a casa do Rabi Akiva. Ele ficou milionário. Pessoal, não quero comparar isso. A Olha, viu, ele ficou milionário. Toda pessoa que é boa para a gente vai ficar milionária, porque o que importa para a gente é ficar milionário. Não é isso. Mas é dizer que tudo que você puder dizer que ele não tinha, ele teve. E óbvio que para um tzadik desse, é bom ser milionário, porque ele vai fazer coisas boas. O Rabbi Nachman, quero abrir um parênteses, o Rabbi Nachman ele fala: justo as pessoas que não conseguem dominar a si mesmo são as pessoas que querem poder para dominar um país, uma cidade, ser prefeito, presidente. Isso é um problema. E Deus, ele deixa como um teste para a pessoa aprender, ser humilde. Será que ele vai sair desse posto e entender que não é para ele? Já um tzadik, um sábio, ele ajudava os pobres a tal ponto, ele ficou milionário. Na época do desastre do Império Romano, que é impossível. O Rabi Akiva era famoso pelo seguinte: quando as pessoas levavam dinheiro para o Rabi Akiva, para o Rabi Akiva ajudar pobres, as pessoas tinham uma tradição de dizer: dar dinheiro para o Rabi Akiva é igual direto dar dinheiro para os pobres, porque o Rabi Akiva pegava o dinheiro quando era de Tzedakah e fazia tão rápido chegar nos pobres, tão rápido, que era como se as pessoas estivessem direto dando para os pobres. Porque uma coisa é dinheiro para fazer o Rabi Akiva viver. Olha, toma isso para o teu sustento. E uma coisa é diretamente tzedakah. Quando você fala, olha, isso aqui é só instituição de caridade que eu estou te dando. Pum! Aquilo já é para todos os pobres possíveis. O Rabi Akiva perdoou o sogro de imediato, Kalba Savua. Ele não tinha nenhum ódio no coração, ele era tzadik de verdade. E Rabi Akiva
ele realmente começou a ficar muito, muito rico. Uma das primeiras coisas que ele fez, é importante falar, e é lindo de falar isso, lindo. Espera só que minha esposa não queira, não exija um igual. O Rabi Akiva, quando ele ficou rico, ele comprou uma coroa de ouro para a esposa Rahel. Uma coroa de ouro linda, onde estava gravado a imagem, o desenho da cidade de Jerusalém. E ele fez isso por quê? Porque ele não esqueceu da promessa dele quando ele ficava tirando fio por fio de palha, quando ele acordava com a esposa e dizia: eu ainda vou botar uma coroa de ouro na sua cabeça. A Torá fala que todo aquele que estuda a Torá na pobreza, ele termina estudando a Torá na riqueza. Para muitas pessoas e para a maioria, isso significa garantia de riqueza espiritual neste mundo e riqueza espiritual no vindouro. Mas para as pessoas que acreditam em Hashem com todo vapor, Hashem faz a riqueza não ser só espiritual, que é o principal, como também ser física, ser monetária. E querendo ou não, quando uma pessoa tem condição financeira boa, ele pode estar mais tranquilo para estudar a Torá e fazer mitzvot, e ele pode estar mais tranquilo e meritoso de poder ajudar aos outros. Judaísmo não é religião de dizer o legal mesmo é eu quero ser pobre de propósito. O legal mesmo é não ter o que comer. Isso não é um pedido, isso não é um caminho que a gente quer. Mas quando ele acontece, como acontece com muitos de nós, e também aconteceu com o Rabi Akiva, e aí a pessoa vai lá e continua crescendo em Torá, o mérito é imenso. Como está escrito na Gemara, Lefum Tzahara Agra, em aramaico, para português, significa: de acordo com o sofrimento e a dificuldade, vem a recompensa. E veio para Rabi Akiva, como vai vir para todo mundo que ama a Torá, estuda a Torá, faz mitzvot e faz o seu caminho nesse mundo. Garantido. Falando para vocês uma coisa, quem tiver 3.300 anos. Garantido. O que aconteceu, pessoal? O Rabi Akiva, ele fez isso, deu esse grande, grande presente para Rahel. Ele foi um dos maiores sábios de toda a história do judaísmo. Todo, desde a entrega da Torá, antes ainda de Hebreus, até hoje, foi considerado um dos maiores. Ele sabia todas as explicações de cada versículo da Torá. Se diz por tradição que, em média, existem 3.000 explicações diferentes para cada versículo da Torá escrita. Inicialmente, o rolo da Torá. 3.000 explicações diferentes para cada versículo. E a Gemara diz que Rabi Akiva sabia todas as explicações diferentes de todos os versículos da Torá. O Rabi Akiva sabia tanta Torá, mas tanta Torá, que ele foi a introdução da compilação da Mishnah, quando ela veio a ser escrita. O Rabi Akiva não foi quem escreveu a Mishnah, foi em seguida o Rabi Yehuda Anassi, o Rabi Yehuda, o príncipe do povo judeu, ele escreveu a Torá oral. Porque o povo judeu ia esquecer a Torá, e era risco de vida, então ele podia escrever. Agora, o Rabi Akiva, o que ele fez? Era uma época onde não existia tratados da Torá oral divididas por assunto e capítulos. Não. Você tinha que saber toda a Torá de cor e ela ia sendo passada aleatoriamente. Alguém te ensinava uma sabedoria sobre casamento, do nada já falava um ensinamento sobre roubo, do nada e você tinha que agregar tudo isso na cabeça. O Rabi Akiva começou a estruturar a Torá oral, oralmente ainda, por assunto. O que depois veio a ser a Mishnah e a Gemara escrita. Foi ele que teve esse super, mega, ultra mérito de organizar todos os assuntos da Torá oral. Pessoal, vocês sabem que quando o Rabi Akiva viu o templo ser destruído, ele tinha 68 anos de idade. Ou seja, 28 anos depois de ter voltado em Teshuvá, que em português é se arrependido e se aproximado da Torá. 28 anos depois. E 4 anos depois de ter voltado para casa, após os 24 anos de estudo. Quando ele vê os escombros do Beit HaMikdash, o templo sagrado que Deus mandou construir em Jerusalém, no monte da Moriá, Har Moriá, o que aconteceu? Pessoal, Rabi Akiva está com outros sábios,
E Rabi Akiva, primeiro, os amigos choram muito vendo os escombros, e Rabi Akiva ri quando ele vê uma raposa saindo dos escombros. Os amigos do Rabi Akiva falaram: por que vocês estão rindo? Por que você está rindo? Tipo, tá maluco? Você está rindo com o Beit HaMikdash destruído, destruição, morte. Rabi Akiva olha para eles com confiança em Hashem e fala: eu não entendi por que vocês estão chorando. Ai, 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 ai. Os amigos do Rabi Akiva falaram: como assim? Essa é uma das profecias, estava escrito que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ia ser destruído e as raposas iam andar pelos escombros. Nós estamos vendo isso acontecer agora. Como assim? Por que ele está chorando? O Rabi Akiva falou: ué, mas e a continuação da profecia? Não é que em seguida, depois da diáspora que a gente vai enfrentar, Deus vai reunir o povo judeu e vai juntar e vai ter o terceiro templo para sempre? Então significa que tudo de pesado que está acontecendo é só uma introdução para a eterna bondade que vai acontecer. Rabi Akiva era o chefe da frase Akol Letová, tudo que Hashem faz, pro bem ele faz. Se ele está fazendo isso, é para o conserto do povo judeu, é para o conceito de cada encarnação que vai vir, é para o fim perfeito que vai ser com a vinda de Mashiach. Pessoal, o Rabi Akiva, vocês sabem que o Rabi Akiva, isso eu quero falar, bom, vou falar agora, depois eu vou explicar algumas coisas. O Rabi Akiva, ele foi morto com 120 anos de idade. Ele nasceu e morreu no mesmo dia, com 120 anos completos. Ele morreu em Yom Kippur. Ele já estava preso há um tempo pelos romanos. Ele foi delatado e preso por estar ensinando Torá para o povo judeu. E quando ele foi levado para a morte numa praça em Cesareia, famosa Cesareia, onde tem um mar lindo, um monte de coisas, coliseus e tudo da época de Roma, ele foi levado para uma praça pública e foi assistido por milhares a ser morto em público. Ele foi torturado com pentes de ferro, sendo queimados na pele para pentear a pele, derreter o corpo dele inteiro. Quando o Rabi Akiva estava sendo levado para a morte, ele estava sorrindo como alguém feliz como ninguém. Felicidade ingênua, perfeita para Hashem. Os alunos perguntavam para ele: Rabi Akiva, na Torá a gente ama a vida, por que você está rindo? Você está sendo levado para a morte. O Rabi Akiva fala: todo judeu 2 vezes por dia faz o Shema Israel. Um de dia e um de noite ele faz Shema Israel. E ele falou para os alunos: qual que é o objetivo de fazer a reza Shema Israel? É para mostrar para Hashem que a gente faria tudo por ele, que a gente morreria por ele. E a gente faz isso todo dia, 2 vezes ao dia, feliz. E agora que eu vou colocar isso na prática, agora que eu vou exercer a vontade de Hashem, porque eu quero viver, mas não tem saída, vão me matar. Agora que eu estou vendo que essa é a vontade de Hashem, eu vou fazer triste? Eu vou fazer feliz, como eu prometi para Hashem, fazendo 2 vezes por dia Shema Israel. Bom, Hashem, pessoal, 340 pessoas ao vivo, graças a Deus. Galera, nesse momento o Rabi Akiva, ele é levado para ser torturado, e todo momento que ele está sendo torturado, ele está sorrindo. E ele conta para os alunos o que ele está vendo, que é o início dele sendo já levado para o mundo vindouro e sendo recebido somente por tzadikim, e que a luz e o prazer que ele vai ter é eterno. Galera, quero falar para vocês agora muitas bombas eu quero falar para vocês. Quero aproveitar que eu terminei essa parte dizendo para vocês da morte do Rabi Akiva, porém de uma forma muito honrada, com muita sabedoria, muita veracidade para Hashem. Quero aproveitar para falar para vocês, se Deus quiser, do curso que a gente vai começar a partir de 12 de março, toda segunda-feira. Vão ser aulas toda segunda-feira de 1 hora. Vão ter alguns livros digitais que vão ser dados ao longo dos meses. Todas as aulas vão poder ser acessadas a qualquer hora do dia. Aula que é online, na hora online. Passou a aula ao vivo, depois pode ser acessado por todas as pessoas que fazem parte do curso.
todo mundo vai poder ter direito a todas as aulas, vão ser em média 10 perguntas respondidas por aula, vai ter uma interação maior, vamos ter aí um grupo fechado, vamos crescer juntos, formando aí, se Deus quiser, uma geração de todos nós, quem sabe um dia eu também tornar sábios, e todos nós, se Deus quiser, sábios da Torá, com amor a Hashem, com gratidão, com humildade. Se Deus quiser, vamos até 28 de fevereiro, estão fazendo as inscrições. Você que está interessado, bota no YouTube seu e-mail e bota eu estou interessado no curso. Você no Facebook, entra em contato no inbox, no Instagram, fique à vontade, por e-mail. E vamos que vamos. Vamos começar esse estudo. O primeiro tema, esse curso vai ser dado mês após mês, sem tempo definido para terminar. E os primeiros 2 meses vão ser sobre Binei Noach, um diamante para Hashem. Vamos falar sobre todas as leis, vamos falar sobre ética, moral, ensinamento, como ser um tzadik, como ser um justo entre as nações, do começo ao fim. Vamos, ao longo do tempo, estar dando curso sobre todos os assuntos, de leis de amor ao próximo, leis da Torá, sobre as festas, vamos estar falando sobre kasher, vamos estar falando sobre tudo que você puder imaginar e não imaginar, e vamos a fundo, e vamos realmente tornar um estudo cada vez mais enaltecendo a Hashem. Então, entre em contato, bota o seu interesse, e eu vou explicar tudo para você sobre o curso. Lembrando que tem muita gente confirmada, mas que ainda não fez a ficha de inscrição. E tem gente que fez a ficha de inscrição, mas ainda precisa aparecer para eu saber quem é, cadastrar bonitinho, mandar um oi, deixar tudo claro. E lembrando para as pessoas também, que as pessoas entrando dúvida como funciona o pagamento, ou é através da conta do Bradesco, ou por PayPal, entre em contato comigo, até o dia 10 de cada mês. Até o dia 10 o pagamento e dia 12 a mensalidade. E o estudo começando todo dia 12. Vamos que vamos arrebentar. E até o seu nome de Hashem vai torar. Não perde essa possibilidade, essa oportunidade incrível e com preço de verdade simbólico. Galera, vamos que vamos continuar. Vocês sabem que a filha do Rabi Akiva também teve uma filha chamada Shulamit. E no dia do casamento dela ela foi salva. Idólatras. Um idólatra que via as estrelas falou para ela: você vai morrer em breve. E acredito que vai ser no dia do casamento. O Rabi Akiva ficou preocupado, porque sabe que ver nas estrelas funciona, só que não com exatidão. E aí Shulamit, no dia do casamento, foi feito o casamento na casa do Kalba Savua, agora avô de Shulamit. E no dia do casamento aparece um mendigo querendo entrar na festa do casamento, querendo comer. E ela levanta da poltrona dela de rainha, que a família é muito rica e ele é muito importante. Ela levanta com roupa de noiva e fala: o que você quer comer? Pega a refeição dela de rainha, de noiva, e dá para ele. Mandam trazer roupas e mandam festejar, trazer roupas novas para ele poder vir na festa todos os dias. Porque o casamento judaico é a festa e depois mais 6 dias de festa, ao todo sendo 7 dias, Sheva Brahot. E aí fizeram isso. Quando ela foi dormir, ela pegou um alfinete de ouro, os grandes assim, como se fosse um pente, que botava na cabeça, botou na parede. Paredes eram macias, feitas muitas vezes com palha. Quando ela foi acordar no dia seguinte, foi pegar o alfinete de ouro, viu que o alfinete de ouro tinha atravessado a cabeça de uma cobra venenosa, e ela morreria naquela noite, certeza, se ela tivesse dormido sem querer, né, matado essa cobra. E nessa hora o noivo dela fala: isso é pelo teu mérito, porque o rei Salomão diz que em Mishlei, se eu não me engano, em Mishlei, que quando a pessoa faz caridade, ela é salva da morte. E o noivo de Shulamit falou: eu achava que a morte era só espiritual, dizendo que a pessoa vai ter vida eterna no mundo vindouro, mas agora eu vi que a tzedakah, ou seja, a caridade, ela também salva da morte física. Como está escrito na Gemara, tzedakah tatzil mimavet, ela salva da morte mesmo física. Pessoal, quero falar para vocês que o Rabi Akiva, quando ele estudou na cidade de Yavne durante os 24 anos, o motivo que ele não estudava em Jerusalém, porque Jerusalém já estava sendo detonada e destruída. Quem matou o Rabi Akiva foi o imperador Adriano. E os principais professores do Rabi Akiva eram o Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E esses dois, e também o Rabi Elazar Behon, que nos principais rabinos do Rabi Akiva. E o Sanhedrin, que é aí a jurisdição humana máxima, que é o tribunal de 23 Sadikim, tribunal de 23, tribunal de 71, para julgar casos de assassinato, foi levantado na cidade de Yavne.
Umas coisas que eu quero falar para vocês também, agora são mais insights que eu quero trazer para vocês, porque tem muita coisa para falar, e vamos que vamos, mas a gente vai, porque também o tempo daqui a pouco vai estar estourando. Galera, como pode ser que Rabi Akiva ensinou até a Moshe Rabbeinu? Rabino, que história é essa aí que você falou? Como é que pode ser? Bom, galera, vou falar para vocês agora. O Moshe Rabbeinu, Moisés, muito tempo antes, quando ele subiu para ficar 40 dias, para receber a Torá no Monte Sinai, o Midrash conta que Moshe Rabbeinu foi mostrado a ele por Deus desde o começo do mundo até Mashiach, até o final do mundo, construindo o terceiro templo em Jerusalém, em nossos dias, se Deus quiser, amém, em breve. E ele viu tudo. Ele viu telefone, tecnologia, ele viu tudo, toda a sabedoria, tudo. Mas no meio do caminho ele viu uma coisa estranha. Ele viu ele mesmo sentado numa sala e alguém ensinando para ele, no caso, Rabi Akiva. E ele indagou a Hashem e falou: Hashem, eu não tenho nenhum problema de alguém me ensinar, tanto que eu mesmo não queria ser o líder do povo porque eu achava que eu não merecia. Mas se você, Deus, escreveu na Torá que o nome da Torá é Torá de Moisés e que nunca existiu, nunca vai existir alguém como eu, então como pode ser que tenha alguém me ensinando? Eu só queria entender mesmo. Não é prepotência. Entender a vontade de Hashem. O que Hashem fala? Fala, olha, é o seguinte, esse aí é Rabi Akiva, brother. Rabi Akiva, ele é um diamante do povo judeu. E ele vai ter muitos Hidushim. O que é Hidushim? Vem da palavra Hadash, que são novidades que a pessoa tira do estudo, que são profundidades de Kabbalah. E algumas delas são conclusões que ele faz sozinho, Rabi Akiva, porque ele tem poder para isso. E ele vai poder até te ensinar. Ou seja, Moisés, você sabe muito mais que ele, porém ele vai te ensinar. Pessoal, quero deixar claro que não é por falta de humildade, e sim por querer entender a vontade de Deus. E qual é a coisa que o Rabi Akiva estava ensinando nessa imagem que mostrava? Era as linhazinhas que ficam, chamo de coroas, que ficam em cima das letras no rolo da Torá, que são riscos que ficam para cima ou do lado, na diagonal da letra, e cada risco desse tem uma explicação do porquê que ele existe ali. E estava sendo ensinado isso a Moshe Rabbeinu, uma explicação própria do Rabi Akiva. E ensinou, chegou a ensinar para Rabi Akiva. 40 anos não sabia ler e escrever. O Rabi Akiva também era famoso por fazer igual o Rabba, a outra rabino da Guimará, que antes de começar uma aula de Torá contava uma coisa engraçada, contava uma piada. Por quê? Porque ele dizia que quando as pessoas ficavam dóceis, mais leves, risonhas, eles se conectavam mais com o rabino e dessa forma leve e engraçada conseguiam aprender muito mais Torá. O Rabi Akiva usava disso para ensinar Torá de forma melhor. Opa, deixa eu apagar aqui. Pessoal, outras coisas impressionantes que aconteceu com o Rabi Akiva. O Rabi Akiva sabia, além de toda a Torá, ele sabia medicina, ele sabia astronomia, ele sabia astrologia, ele sabia até entender como funcionava todas as magias negras do mundo, de todas as idolatrias. Por que ele procurava saber? Para saber como se defender, para saber como a impureza espiritual tenta atacar a santidade, para se ele entender a existência. O Rabi Akiva foi quem explicou e elucidou o Sefer Yetzirah, que é o livro sobre todos os segredos da criação, que óbvio que ele é tudo colocado em código, e lendo 1000 vezes a pessoa não entende praticamente nada. E lá, se você fosse muito sinistro, se a gente fosse, que a gente não é, poderia até criar um golem, que é um corpo sem alma, através dos 4 elementos, fogo, ar, terra e água, e dessa forma conseguir ter um corpo sem alma que sirva a você de forma espiritual. E o Rabi Akiva explica isso no Sefer Yetzirah, através também do zodíaco. E quando as pessoas falam que signo não é judaico, leiam a Guemará, Tratado de Shabat, página 156. Não só isso, como a Kabbalah. E leiam também o seguinte, o zodíaco, as pessoas falam, isso é gregoriano, é coisa de idólatra. É mesmo. Então como é que pode ser que o signo, ele não acaba em dezembro, como o calendário gregoriano, ele acaba exatamente no calendário judaico. O último signo, que é peixes, ele acaba no mês de Adar, que é agora de fevereiro para março. E quando começa Nissan, que a Torá diz que é o primeiro mês do povo judeu,
que é uma mitzvah, é um mandamento do 1 dos 613, contar ao mês de Nissan, que é o mês que a gente sai do Egito, começa como povo, como o primeiro mês. E esse é o mês de Áries, que justo é o primeiro signo. Ou seja, a contagem que dizem dos signos que não é judaica, ela é exatamente de acordo com todas as contagens da lua e com as festas judaicas. Inclusive, Aman, o perverso, na história de Purim, ele quis fazer cair o sorteio de matar o povo judeu em Adar, porque é o signo de peixes. E peixe é praticamente o único animal que ele come um outro animal da mesma espécie. Um peixe grande como o pequeno. O peixe grande pode comer o próprio filho, porque não vai reconhecer. Então assim Aman queria um humano comer o humano e assim destruiu o povo judeu. Está cheio de Kabbalah por trás, signos tem totalmente judaísmo. Quer a pessoa goste ou não, respeito quem não gosta, mas fazer o quê? É 100% judaico. Galera, o Rabi Akiva, além de saber tudo isso, ele era famoso por dizer: toda a Torá é sagrada, em hebraico, Kodesh. Mas o Shir HaShirim, que é o Cântico de Cânticos, é escrito pelo rei Salomão, ele é o sagrado dos sagrados. Ele comparava com o lugar mais santo do Beit HaMikdash, chamado Kodesh HaKodashim, o lugar santo dos santos. Ou seja, ele dizia o seguinte: toda a Torá, escrita oral, Gemara, Kabbalah, toda a Torá, Kodesh, sagrado, demais, importante. Mas o Cântico dos Cânticos é mais sagrado ainda. Por quê? Porque ele dizia que o rei Salomão conseguiu botar em 8 capítulos pequenininhos desse canto entre Deus com uma mulher bonita, que é povo judeu e também ligada a Jerusalém, conseguiu colocar toda a Torá oral e escrita de uma vez só dentro de todos os versículos. E o Rabi Akiva entendeu isso. O Rabi Akiva também dizia, quer dizer, não dizia, primeiro quer dizer que o Rabi Akiva foi o único rabino, o único sábio da história da humanidade que conseguiu entrar no Pardes. Pardes é um pomar espiritual do entendimento completo de Deus. Óbvio que Moisés não conta porque ele também conseguiu, mas Rabi Akiva, estudando, conseguiu entrar nesse pomar espiritual onde tem Pardes. São 4 letras, os 4 níveis de estudo de Torá. Pei, Pshat é literal, Remez é indicação do estudo da Torá através de versículos, Drash é uma interpretação mais aprofundada e Sod, que é segredo do Kabbalah. Ele conseguiu entrar no pomar dos 4 níveis espirituais de entendimento e ele entrou em paz e saiu em paz, ou seja, bem. Os outros 3 que tentaram, um morreu, outro ficou maluco e outro ficou herege, porque não aguentaram. Rabi Akiva foi o único que aguentou. Pessoal, eu tive o mérito de mais ou menos uns 2 meses atrás, estive com minha esposa e família em Tivéria, norte de Israel. Estivemos lá no túmulo do Rabi Akiva, e em separado depois fomos no túmulo de Rahel, a esposa do Rabi Akiva. E uma coisa que eu quero dizer com carinho é que eu rezei muito pelos alunos que eu tenho aqui. Foi uma das rezas principais que eu fiz, e também minha esposa fez, tanto no túmulo do Rabi Akiva e também no túmulo de Rahel. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente conta coisas boas como essa, isso dá mais força ainda para que todas as nossas rezas, a gente acreditar que elas vão dar certo e vão ser aceitas. Porque quando você reza num túmulo de um sábio, o sábio, estando lá no mundo espiritual, ele fala: Hashem, aceita a reza dele. E eu rezei de forma clara por todos os alunos que eu tenho, todo o canal, todas as pessoas que me acompanham, estudam Torá, que essas pessoas tenham todas as rezas atendidas, e peço também agora, amém, amém. Pessoal, a Kabbalah conta, o Zohar conta que uma vez Rabi Akiva estava passeando no deserto e ele viu um dibuk, uma alma que estava vagando por aí, sofrendo. E o nome dessa alma era Akiva. E o Rabi Akiva sabe que não pode falar com o morto, mas ele entendeu que aquele caso era especial, ainda mais que o Rabi Akiva era o cabalista, entendeu que era para ajudar. Perguntou para Akiva: como é que você sofre? O Rabi Akiva falou que todo dia eu tenho que ficar caçando galhos e galhos no deserto, joga no meio do deserto, taca fogo, e ele mesmo tem que se jogar no fogo e queimar. Esse é o sofrimento dele, o mundo espiritual, e ele tem que fazer isso todo dia por anos. O Rabi Akiva fala: você deixou algum filho no mundo? O Akiva Tibuk falou: não sei, já tive relação com tanta mulher, mas tanta mãe, que eu não sei se eu deixei filho aí por aí ou não, eu nunca assumia nada. E aí o Rabi Akiva falou: vou procurar. Ele procurou e achou que menino de 6 anos. Ele começou a ensinar a Torá para o menino. E quando o menino foi fazer o Barehu et Hashem Mevorah, que é uma reza antes de ir para a Torá, com o rolo aberto,
A Kabbalah fala que o Gehinom, o sofrimento espiritual do pai do Akiva de Buk, que estava morto, cessou. E quando ele fez o Kadish, se tornou um tzadik. A Kadish, a reza para o enaltecimento da alma, se tornou um erudito também da Torá. O pai conseguiu se elevar e recebeu o mérito das coisas que ele tinha feito nesse mundo. Ele conseguiu se elevar. O Rabi Akiva é quem ganha o mérito principal de ter composto o Kadish, a reza que enaltece Hashem, e não fala nada de morto, nada sobre morto, mas ela é a reza para enaltecer almas, porque quando você, para elevar almas de pessoas que já morreram, porque quando você enaltece Hashem, você enaltece e eleva tudo. O Rabi Akiva foi o principal que compôs a reza do Kadish. Famoso também, quando rabinos, na Gemara Maseret Ta'anit, sobre jejum, fala que as pessoas estavam jejuando e rezando numa época de seca para cair chuva. Não caía chuva. Um dos rabinos grandes, Rabi Eliezer, fez 24 rezas, chamadas também de 24 bênçãos, e não caiu nada. O Rabi Akiva subiu e de coração na hora criou a reza famosa chamada Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, meu pai e meu rei, por favor, não existe nada a não ser você, faz por você senão pela gente, faz pelos justos senão pela gente. E na hora mesmo ele criou uma das rezas mais famosas e na hora começou a chover. Não só isso que começou a chover na hora e foi atendida na hora, como essa reza se encontra em Rosh Hashanah, em todos os dias de penitência, de arrependimento até Yom Kippur, em todos os livros de rezas do povo judeu, para lembrar do Rabi Akiva e pedir para Hashem também aceite a nossa reza. O Rabi Akiva, quando ele fez essa reza para Hashem, a Gemara pergunta, por que Rabi Akiva foi aceita a reza dele e do Rabi Eliezer, tzadik, monstro na Torá de bom, não foi aceito? A Torá fala, Rabi Akiva passou por cima da sua vontade mais do que os outros. Ou seja, Rabi Akiva não é só que ele era tzadik, inteligente, sabia Torá e boa pessoa. Ele passou por cima de tudo. Ele ficou 24 anos passando fome para estudar Torá. Ele tratou a mulher dele como uma rainha. Ele manteve, quando eu falei também, que toda a Torá que a gente tem é em mérito dele, foi porque com a destruição de Jerusalém do templo, muitas pessoas de Sadiquim estavam sendo mortas, praticamente não tinha Torá para ser passada para a próxima geração. E quem foi o principal? Rabi Akiva, que depois de 24 mil alunos, também teve outros 5 alunos, principalmente o Rabi Meir Baalanês, o Rabi Shimon Bar Yochai, e o filho do próprio Rabi Shimon Bar Yochai, o Rabi Elazar, escreveu o Zohar Kadosh. O Rabi Akiva foi um dos maiores nomes da existência do povo judeu. O Rabi Akiva, pessoal, ele teve muitos méritos além de tudo que a gente está falando. Uma vez um romano perguntou para ele, porque os romanos, quando iam invadir os lugares, estudavam sobre essa cultura. Eles estudavam também muita Torá para tentar entender o porquê que o povo judeu quer Torá. E aí ele chegou e falou o seguinte, pessoal, 340 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. E aí o romano perguntou para o Rabi Akiva, o que é mais perfeito? O que é mais aperfeiçoado? Os atos de Deus, Hashem, ou os atos do homem? O Rabi Akiva sabia muito bem, porque ele era bem inteligente, ele sabia que o romano queria escutar de Deus. E aí o romano ia vir com alguma indagação espertinha. O Rabi Akiva falou do homem. Aí o romano falou, what? What are you doing, man? Quase falou em inglês na hora. Falou, como assim? O que você está falando? Como assim? Não é Deus, pô? Deusão, pô. Deus é mais e o ser humano menos, pô. Rabi Akiva falou, não, rapaz. O homem. Eu vou te provar. Aí falou para o romano. Falou o seguinte, Deus ele fez um homem nascer, por exemplo, judeu. Homem nascer judeu. Ele fez aquele homem nascer judeu. Se ele não tiver o Brit Milá, ele não é chamado espiritualmente de judeu. E mesmo depois de morto, tem que ser feito o Brit Milá antes de enterrar. Porque senão ele não está no pacto com Abraão, ele não está no pacto como judeu. Ou seja, o ser humano completou um ato, aperfeiçoou. Ele falou, você já viu alguém comendo trigo puro e satisfazendo? Não, mas Hashem deu para a gente o poder de aperfeiçoar e fazer o pão, que sacia como nada. Coisa que é uma das coisas que mais saciam. Ainda mais o pão integral perfeito daquela época, não de hoje em dia, todo errado. E ele foi dando casos assim. A alma, Deus deu uma alma para a gente com um vácuo.
causado pelo pecado de Adão, mas quando a gente faz mitzvot, se conserta, a gente aperfeiçoa. Eu não estou dizendo, Romano, que a gente é melhor que Deus, mas a gente faz atos aperfeiçoados, da qual Deus deixou pra gente, e o Romano ficou quietinho lá, tranquilão. Vários casos, mas é muita coisa para falar. São 4 páginas aqui só de resumo. Pessoal, quero falar uma última, que ele era famoso, que sempre ele ia visitar as pessoas doentes, que era fazer isso direto, com tudo isso que ele sabia de Torá. Ele ficava indo nas cidades todas, para onde ele pudesse ensinar a Torá, fortalecer as pessoas a não ter medo dos romanos. E ele era famoso por quando ele ia visitar os enfermos, quando ele via que o lugar estava sujo, ele pegava uma vassoura, começava a varrer e deixava tudo lindo. As pessoas, que isso? Rabi Akiva, o maior rabino da geração. E a última coisa que eu quero falar aqui de boca para vocês, a Torá fala que quando o sol baixa, ou seja, o sol se põe, ele está começando a nascer no outro lado do mundo. Sempre o mundo está sendo iluminado pelo sol. Assim também a Guemará fala que o mundo tem que estar sendo iluminado por sábios da Torá. Quando o Rabi Akiva morreu, no dia que ele morreu, nasceu o Rabi Yehuda Anassi, o rabino que é ser o príncipe do povo judeu, em seguida, aquele que compilou a Mishnah, aquele que quando morreu levantou os 10 dedos para Deus e falou, Hashem, você é testemunha que eu sequer não levantei um dedo mindinho sem você deixar, ou seja, eu nunca fiz nada que você não deixou. Pessoal, Rabi Akiva, um rabino que fica para a memória do povo judeu, aquele que foi tão grande, que chegou outros rabinos e disseram o seguinte, Rabi Akiva não tem igual a você, e não sei se foi o Rabi Eliezer ben Honkenos, não sei se foi o próprio amigo dele da Yeshiva, um grande rabino, que chegou e falou, Akiva, ficar longe de você é igual ficar longe da vida. Ou seja, não ter você, Rabi Akiva, ensinando Torá pra gente é como se a gente tivesse morto. Um rabino que com 120 anos morreu, assim como Moisés. No dia que nasceu, foi o dia que morreu, igual Moisés. Quando foi morrer, morreu sorrindo, porque 2 vezes se faz chamar Israel, dando a vida espiritual por Hashem. Quem sou eu para agora na prática não fazer? Um rabino que respeitou a esposa como ninguém, um rabino que ensinou Torá como ninguém, um rabino que viveu na pobreza e soube viver na riqueza, um rabino que perdoou o sogro e a quem quisesse, um rabino que vai ficar na memória do povo judeu para sempre, um rabino que em mérito dele, Hashem dê pra gente tudo de bom, brahá, tzlahá, santidade, alegria, decretos doces, tudo de bom. Pessoal, quero aproveitar como de costume falar para vocês, convidar vocês a patrocinar o meu trabalho desse projeto Torá com você, patrocinar o meu trabalho para assim ajudar a esses ensinos de Torá chegar principalmente ao máximo de judeus possível e também chegar ao máximo de Bnei Noach possível. Se você que não é judeu está assistindo e ainda não é um Bnei Noach, seja a partir de hoje, mesmo que você ainda não está entendendo o que é, fale assim, Hashem, eu recebo sobre mim ser um Bnei Noach. Fala agora para Hashem. 7 leis noéticas, um pouco mais de 60 ramificações rabínicas, fazer a vontade de Deus e ser um justo entre as nações, estar com Mashiach, estar para sempre com Hashem, estar nesse mundo no vindouro, tzadik, sábio. Você judeu que está assistindo, povo judeu, povo que Hashem escolheu, como a gente vai ter coragem de trair Hashem? Como a gente vai ter coragem de dar as costas para Hashem? Estamos na geração de Mashiach. Estamos na geração que os rabinos da Mishnah disseram, rabinos da Mishnah 2.000 anos atrás disseram, eu tenho medo de estar na geração de Mashiach, de tão difícil que vai ser os testes. Porém, cada um que estiver na geração de Mashiach, cada teste que ele vencer, meu Deus do céu, cada mitzvah, cada boa ação, cada pensamento bom, ele vale 1000 vezes mais do que na época da Mishnah, porque nós estamos numa época de depredação, destruição. Então quem constrói fica em evidência para Hashem, fica em evidência porque Hashem olha e compara e vê o amor que ele tem a Hashem. Por isso, já ia me empolgar de novo, sair do tema, mas para terminar, convido você a patrocinar o meu trabalho de aulas de Torá com esse projeto, com as páginas, com o canal do YouTube.
Tá certo? Para fazer, se Deus quiser, isso chegar em milhares de pessoas. Já estamos aí com mais de 724 mil visualizações só no YouTube, fora a hora ao vivo, fora o Facebook. Faça esse trabalho poder chegar em muita gente. Entra aqui pelo link embaixo do PayPal. Muita gente fica com medo, o que é PayPal, o que é isso? Se você tem cartão de crédito, é mole. Você clica no link abaixo, entra direto no PayPal do Eliel Hask. Você bota o valor a patrocinar para ajudar no meu trabalho e clica em mandar o dinheiro que você achar que pode e quer. Dessa forma vai chegar um e-mail e eu te retorno agradecendo. Só não coloca modo automático mensal, que às vezes dá problema. De resto é tranquilo até não poder mais. Se você quer que você ajudar pela conta do Bradesco, bota no YouTube o teu e-mail. Sem o e-mail não adianta nada. E-mail, falei, eu quero ajudar o projeto. Quero patrocinar. Tá certo? Ou entre em inbox no Facebook e digo mesmo. Convido novamente ao curso de Torá, que nós vamos estar começando com toda a força, com foco principal para Bnei Noach, principalmente nos 2 primeiros meses. Estamos começando 12 de março. Vamos com tudo, vamos arrebentar, vamos crescer em Torá, vamos fazer milhões, bilhões, trilhões, zilhões de mitzvot, até não poder mais, até Hashem mandar Mashiach com toda a piedade dele, e a gente poder ter o mérito de ver com o nosso rosto o toque do shofar direto de Jerusalém. Vamos com tudo, com estudos, vamos com tudo, com esse patrocínio, e vamos com os seus concursos. Pessoal, quero terminar dando uma brahá, que Hashem pegue todas as bênçãos que ele deu por Rabbi Akiva e dê sobre a gente, antes da aula, acendir uma vela em elevação da alma, costume judaico, e que Hashem, ele dê pra gente tudo de bom, que Hashem faça todo mundo chegar no seu Rabbi Akiva individual, chegar no seu máximo, que Hashem dê pra gente saúde espiritual, mental e física, que Hashem dê pra gente sobre boas notícias, que Hashem pegue todas as mamães, todas as mulheres grávidas e desenvolva os bebês com espiritualidade, com forma física perfeita, mentalmente perfeita, com muita saúde antes do parto, durante o parto e depois pro resto da vida, que Hashem dê pra gente somente coisas boas, todas as bênçãos da Torá recaem sobre a gente, que Hashem dê muito sucesso com o estudo de Torá. Que Hashem faça a gente crescer em sabedoria e não perder tempo. Porque depois que chegar Mashiach, a gente vai dizer, uai, que ninguém avisou. Estamos avisando, vai torar na veia, pessoal. Me alonguei um pouco, mas tenho certeza que valeu a pena. Vamos divulgar essa aula, vamos compartilhar, vamos divulgar Torá. Pessoal, tudo de bom. Kol tuv leitraot e até a próxima.